O plantio da soja no Paraná foi autorizado a partir do dia 11 de setembro, há praticamente 2 semanas. Apesar do pouco espaço de tempo, a estimativa do DERAL é de que 6% da área total do estado já foram semeados. A expectativa dos produtores aqui da região oeste é boa, apesar da preocupação com os custos de produção e o clima. Nesta propriedade de 650 hectares, em Santa Teresa do Oeste, o plantio da soja já começou. O Ricardo escolheu por uma variedade de ciclo intermediário. Segundo ele, é uma estratégia que visa aproveitar ao máximo a janela de plantio. A variedade que a gente está plantando aqui hoje, ela é um ciclo intermediário, ela é classificada no grupo de maturação de 5.7, né, que se enquadra bem nessa época de start do plantio, né, e para quem almeja fazer uma boa safrinha. Então, é um ciclo que vai entregar um potencial bom dentro dessa época, né? E também você vai conseguir aproveitar bem a janela do plantio da safrinha. No entanto, uma das preocupações é com o alto custo de produção e a queda no preço. Mesmo assim, ele mantém a esperança de que o mercado se recupere. O custo de produção hoje ele é alto, né? Porque o valor da saca da soja hoje está muito baixo, né? Então foram comprados os insumos lá no começo do ano com a soja com um valor mais elevado, né? Com um valor de mercado melhor, e hoje ele se encontra bem mais baixo. Então isso prejudica, né, a questão financeira, né? Mas a gente está plantando, né, acreditando que o preço vai melhorar e que teremos uma produção boa. Sobre doenças e pragas, o Ricardo acredita que será um ano mais complicado em comparação com os anteriores, já que o clima pode aumentar a infestação de insetos. A gente tem, a expectativa que seja um ano talvez um pouco mais complicado do que os anteriores, por conta que a gente não teve um inverno rigoroso esse ano. O que compensou na questão do safrinha, né, que o pessoal conseguiu produzir milho, né, porque não teve geadas, então, mas consequentemente sobrou vai ter muito inseto. A gente acredita nisso, né, que talvez vai adiantar às vezes o pico, né, da infestação de insetos. Já nesta propriedade de 1.500 hectares, em Cascavel, a situação é diferente. O seu Alceu Magrin enfrenta um solo seco, o que dificulta o início do plantio e prejudica o desenvolvimento da cultura. A expectativa do produtor é de que a chuva venha nos próximos dias, permitindo que ele comece a semeadura. Nós já estabelecemos esse traçado e vamos segurar, sim, sem dúvida nenhuma, só vamos fazer o plantio após a próxima chuva. Eu acredito que não esteja longe. E uma preocupação muito grande que nós temos é o seguinte, é o clima, que essa semana que vem, nós vamos conviver aqui na nossa região, mais a região norte de Cascavel, com um clima de 38, 39 graus. Então nós temos um pouquinho de medo. Temos um pouquinho de medo, porque se nós soltarmos a semente no chão, ela começar a germinar, nós podemos ter algum problemazinho até de queda de standard. Isso que nós não queremos. Por isso vamos aguardar sim a chuva para iniciar o nosso plantio. Se a chuva chegar, o plantio vai ser rápido, já que o produtor investiu pesado em maquinários. Como nós temos 5 plantadeiras de 13 linhas e uma plantadeira de 11, nós acreditamos não, temos certeza, né? Em termos de trabalho, com 100 horas de trabalho, nós terminamos o nosso plantio, 100 horas de trabalho. A gente considera normalmente o seguinte, um dia, 10 horas de serviço, né? E então, com 10 dias, 100 horas, nós acabamos todo o nosso plantio sem problema nenhum. Por isso que não estamos preocupados, porque nós estamos com uma estrutura muito bem montada para as coisas acontecerem. De acordo com os dados do último boletim divulgado pelo Departamento de Economia Rural do Estado, o plantio da safra de soja no Paraná chegou a 6% da área de 5.800.000 hectares. A gente estima aí dentro da primeira até o dia 10 de outubro, a gente gostaria de estar finalizando ou já ter finalizado, né? Porque a gente planta uns cultivares de ciclo
agora intermediário e depois uns de ciclo mais curtos lá na frente. Então a gente tem uma janela agora quase praticamente sem plantio, né? Então a gente aguarda justamente o momento melhor onde ela vai conseguir expressar melhor o potencial produtivo. Essa safra agora nós vamos ter uma situação bem mais confortável do que o ano passado. O ano passado nós tivemos um custo elevadíssimo, tal, né? E que diminuiu muito nossa rentabilidade, né? Ao ponto de até prejudicar a nossa região toda aí em termos de aquisição de maquinário, poder de compra, poder de investimento e tal. Mas nós temos números na mão já. Nós estamos com um custo de 89 sacos a R$ 125, projetado para o dia 5/4 do ano que vem, né? E estamos esperando colher, em média, 1,63 por alqueire. Claro que vamos colher muito mais, mas 1,63 por alqueire, nós vamos ter uma rentabilidade de 80%. 80%, se todo ano nós ganhássemos 80% na estrutura que nós temos, no tamanho da área que nós temos, nós não perdemos o poder de compra e muito menos de investimento. E aqui no estúdio a gente continua falando sobre esse assunto, o plantio da soja aqui na nossa região. E para isso a gente recebe a Ricieli Heloísa, extensionista do IDR Paraná. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente falando com vocês. Mais uma vez aqui com a gente, né, Ricieli? E também Guilherme Busnello, que é engenheiro agrônomo da Copavel. Seja bem-vindo, Guilherme. Bom dia, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Muito bem. Como a gente acompanhou então na reportagem, o Paraná já tem um avanço aí de 6% no plantio da soja e a gente pode perceber que esse planejamento foi feito há bastante tempo antes, né? Esse planejamento pré-plantio também foi muito essencial para fazer dar certo, né? Para que esse avanço do plantio pudesse aí acontecer de uma forma legal, né, Ricieli? Sim, os produtores vêm se preparando, né, desde o começo do ano, né? Quando eles começam a fazer a compra, né, dos insumos, já preocupado com preço, custo de produção. Então, é um planejamento bem antecipado. E como a gente acompanhou também, alguns fatores foram levados em consideração, principalmente a questão do custo de produção, né, Guilherme? Para a gente entrar nesse assunto, como é que o produtor se planejou nesse meio tempo? Os custos de produção mudaram da safra passada para essa safra? Sim, Daniela, a gente percebeu uma mudança em questão principalmente da variabilidade do preço da saca da soja, né, que no começo do ano estava em torno de R$ 160, R$ 170, né, tinha contratos a R$ 160, e hoje a gente está com um preço médio de R$ 120, R$ 122. Então, se a gente fizer o custo em sacas por hectare, né, tem essa variação no custo do produtor. Os insumos eles tiveram uma redução, né, do começo do ano para cá, mas o soja acabou variando mais, então acabou impactando negativamente no custo de produção, né? Ficou um pouco mais elevado. Hoje, Guilherme, hoje com essa temperatura, previsão de temperatura aí, o que você acha que isso pode afetar a produção? Porque isso vai afetar diretamente o custo de rentabilidade, né? Então as previsões aí estamos com previsões de altas temperaturas. O que você percebe disso aí? Bom, realmente a gente tem a previsão de uma massa de ar quente, né, com altas temperaturas nessa semana e na próxima, né? E a gente tem que ter alguns cuidados aí, principalmente na semeadura que está acontecendo agora por esses dias, né? Então a gente tem que ter cuidado aí, essas plantas vão pegar altas temperaturas na emergência, né? Isso pode causar alguns danos, como mortalidade de plantas, né? Escaldaduras, estrangulamento de hipocótilos, né? Então a gente tem um pouquinho de apreensão a respeito disso, porque pode sim ocasionar algumas situações adversas. Em solos mais bem estruturados, onde o produtor trabalha com um plantio direto mais bem estruturado, com plantas de cobertura, com palhada, né? A gente tende a atenuar a temperatura do solo. Então, isso são práticas que ajudam a mitigar esses efeitos das altas temperaturas. Uma coisa eu vou perguntar para a Ricieli, né? Esse pessoal que está plantando mais cedo, ele está plantando visando a safrinha, provavelmente? Porque o grosso do plantio é mais outubro, né? Final de outubro, né? Sim, provavelmente mais ali até meados de outubro, né?
O pessoal que planta agora, ele está visando sim a safrinha. E o pessoal que planta agora, ele planta justamente porque utiliza ciclos, né, mais longos, né, cultivares com ciclo mais longo, e aí ele tem que plantar agora por questão ali de fotoperíodo, né, que é a incidência ali de radiação na planta, que vai determinar a época do florescimento. E quando o produtor planta mais tarde, um pouco, ele pega ciclos, cultivares com ciclos mais curtos, né. Vou aproveitar então que a gente entrou nessa situação da espera por um volume de chuvas um pouquinho aí significativo, como foi o caso do seu Magrin, a gente acompanhou, e a escolha dele por esperar que esse solo esteja com uma umidade melhor, é também mais favorável para o desenvolvimento nessa fase inicial da cultura, Ricieli? Sim. A gente indica, né, sempre que o solo ele esteja na condição friável, né, que seria a condição do solo não estar muito úmido e nem muito seco, né? O produtor pode até estar fazendo esse teste no solo, né, pegando um pouco de solo, e se ele observar que esse solo se molda, né, a hora que ele aperta assim um pouquinho, né, de pressão, e a hora que ele abre esse solo, ele volta a esborroar, né, ele volta na sua condição original, é o momento ideal para você estar entrando com uma operação no solo. Então, o solo ele deve estar aí com 50% a 85% da sua capacidade de armazenamento de água para poder estar fazendo o plantio. Por isso que o produtor está esperando ali dar os 40 milímetros para poder dar o início do plantio. Eu acho que uma parte legal para a gente destacar também é que o seu Magrin falou da palhada do trigo, né? Que ela exige um pouco mais dessa umidade do que a resteva do milho, como ele indica, né? Isso realmente acontece. Sim, a palhada do trigo, ela retém mais, né, a umidade, e também por questões de plantabilidade, né? Você tem um pouquinho mais de dificuldade ali no corte da palhada. Para entrar com o maquinário. Isso, para entrar com o maquinário. Então, a umidade, essa umidade ideal do solo, né, ela favorece a questão da plantabilidade mesmo. Eu queria voltar um pouquinho no custo, Guilherme. Você que está no campo, o custo em relação ao ano passado para esse ano, o agricultor se precaveu, ele comprou adubo, inseticidas, agrotóxicos no tempo certo, porque o nosso amigo ali falou dos custos, né? Deu uma rentabilidade excelente, né? Queria ver a comparação, se você tem alguma coisa nesse sentido aí. Sim, Celso. A gente percebeu que os produtores que compraram no começo do ano, janeiro, fevereiro, e que travaram seu custo de produção em sacas de soja, tiveram uma relação de troca um pouco melhor. Se nós fizermos a conta, pegarmos o custo dos insumos no começo do ano e travando um contrato, por exemplo, a 165, que era o que tinha na época, nós tivemos aí custos de produção em torno de 40, 45 sacas por alqueire, né? Hoje essa relação ela fica um pouquinho mais alta porque o soja diminuiu muito de preço. Então esses mesmos insumos, mesmo com a baixa dos fertilizantes que ocorreu ao longo desse ano, a gente percebe que a relação de troca ficou um pouquinho mais alta agora. Então quem comprou um pouco mais tarde e não aproveitou esses contratos do começo do ano, infelizmente vai pagar um pouquinho mais caro, vai ter um custo de produção um pouquinho mais alto em virtude dessa variabilidade no preço da soja. Mas ainda vai ter, pelo que a gente percebe, vai ter uma rentabilidade boa ainda, né? Embora não vai ser tão excelente como o ano retrasado, né? Sim, a balança ela permanece equilibrada. Embora os custos de produção estejam elevados, a soja está com um preço relativamente interessante. Então, se nós colocarmos na ponta do lápis, como o seu Magrin bem mencionou, né, uma rentabilidade aí esperada de 80%, né? Então, a balança ela está equilibrada para o produtor. Teve essa variabilidade nos custos, mas a balança ela está equilibrada sim, tá interessante. Vou relembrar também um pouquinho do que foi exibido na reportagem. O Ricardo destacou a questão da preocupação também com as pragas e doenças nesse início da cultura, né, do desenvolvimento da cultura. O DERAL, no último levantamento, trouxe então que as lavouras 97% estão em fase de germinação e 3% de desenvolvimento vegetativo. Ricieli, quais são as principais preocupações que o produtor precisa se atentar, dependendo do clima também, né, para pragas e doenças agora no desenvolvimento da soja? No inicial,
o clima ele vai interferir bastante no desenvolvimento, na incidência, né, de pragas nesse início ali na fase vegetativa. Então, sempre desde o momento da emergência, o produtor deve estar monitorando a sua lavoura, né, para estar observando essa incidência de pragas. Mas vai depender bastante, porque em épocas chuvosas a gente não tem tanta incidência de pragas no início, né, ali nesse período vegetativo. E em tempos secos, a gente observa maior incidência de pragas. A gente pode trazer alguns exemplos delas aqui para o produtor já observar no campo? Nós temos no inicial o problema com as lagartas, né? As lagartas que cortam, né, as plântulas recém-emergidas. Né? Em áreas que tem bastante palhada, elas ficam escondidas ali na palhada. Então tem que tomar cuidado, né? Porque elas vão acabar reduzindo o stand né, das plantas. Mas elas comumente aparecem com baixa pluviosidade, né? Baixa chuva. Então, em períodos mais secos, a incidência dela é maior. Eu queria só, para a gente finalizar a nossa entrevista, falar aqui a Ricieli representando o IDR Paraná, você representando a cooperativa aqui da nossa região, que o foco é produtividade e manejo, né, das lavouras. O projeto do IDR Paraná, de manejo integrado de pragas e manejo integrado de doenças, é algo muito bacana, né, Ricieli? Eu queria que você falasse um pouquinho também. Sim, o programa a gente já vem há alguns anos, né, realizando com os produtores. Ele é sempre respaldado na pesquisa, né? Então, todos esses níveis de ação que a gente recomenda para as entradas, né, de controle de insetos são da Embrapa, né, Embrapa Soja, que passa para nós, e nós trabalhamos isso com os produtores, né, porque é uma medida de você estar controlando as pragas no momento certo, sem fazer aplicações, né, desnecessárias. Né, e com isso a gente está protegendo o produtor, a família, né, quem está em contato direto ali com os agroquímicos, e também está proporcionando um grão mais limpo, né, um grão menos carregado. E Guilherme, a expectativa então continua boa, né? Eu queria que você deixasse um recado para os produtores que estão aí iniciando e esse planejamento do plantio da soja. Bom, a expectativa sim, ela é muito boa para essa safra, né? A gente tem uma expectativa de termos um verão um pouco mais chuvoso, né? Então isso facilita, favorece o desenvolvimento da cultura e carrega consigo boas perspectivas, né, de colheita. O recado que eu deixo para os produtores é que tomem bastante cuidado nesse procedimento inicial aí da instalação da cultura, né, com o plantio. É uma das operações, se não a mais importante, né, de todo o ciclo, né, que um plantio bem feito ele vai favorecer, vai proporcionar stand de plantas adequados e uma boa instalação da cultura na sua área, né? Então, um plantio bem feito com as boas práticas de manejo empregadas vai proporcionar uma melhor implantação da sua lavoura.